Continuando com o nosso curso de HTML e CSS gratuito, sempre lembrando, o link da playlist completa tá aí na descrição, você pode acessar todos os vídeos aí na descrição, mas continuando aqui, se tem uma aula que eu gostaria que você levasse para a vida toda, é essa aula aqui, que a gente vai falar de semântica no HTML5. E aí você vai entender o que seria semântica, mas eu vou dar uma resumida básica aqui para você. Semântica é basicamente você falar para leitores de tela ou para buscadores que naquele local da página, o que você quis colocar ali, realmente é o que está ali. Por exemplo, imagine que eu estou criando um artigo e eu tenha cabeçalhos, vários cabeçalhos nesse artigo, tipo H1 aqui, aí eu tenho um pedaço de texto, a gente já viu isso antes, né? Um H2, H3 e assim por diante. Isso indica para um leitor de tela, para gente com deficiência visual, por exemplo, que naquele local ali é um cabeçalho de uma determinada seção do artigo. O próprio leitor sabe disso porque tem semântica isso. Ou seja, seu artigo está semântico e realmente o que tinha ali naquele local é um cabeçalho, não é uma div, não é uma seção, não é um parágrafo ali, é um cabeçalho. Isso que significa semântica do HTML, é basicamente você colocar a tag correta no local correto. Tem dois motivos que eu vou te dar aqui que já devem ser o suficiente para você aprender isso e sempre utilizar isso nos seus documentos HTML. Mas tem vários outros que a gente nem vai tocar no assunto aqui. Então eu vou focar no ponto de acessibilidade, que é o que eu já te falei. Se alguém tiver algum problema visual, não conseguir ver o elemento, os leitores de tela vão conseguir ler e identificar qual que é aquele elemento que está ali na página. E o segundo é também importante, que é os buscadores, tipo o Google, por exemplo, ler a sua página, porque é um robô que está lendo a sua página, e conseguir entender como que aquela página está estruturada. Assim você consegue otimizar, aparecer primeiro nas buscas ali, né? Na primeira página, se possível, né? Então, sem mais delongas, a gente vai já continuar e entender isso aqui no restante desse vídeo, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, aquelas coisas todas que a gente tem que fazer pra mostrar pro YouTube que a gente gosta desse tipo de conteúdo. Bora lá! Mas uma coisa que eu quero destacar aqui pra você é essa parte aqui, ó, de separação de conteúdo. Por quê? Antigamente, antes do HTML5, deixa eu criar um documento aqui pra gente, ó, só pra gente ver, a gente criava o nosso HTML usando divs e spans, no caso, né? Pra gente organizar o conteúdo dentro da página. Então, o que acontecia? Geralmente, a gente tinha sites assim, ó, div. Antes disso, a gente chegou também ao momento a usar tabelas, tá? Então, isso é totalmente fora de semântica. Usar uma tabela, que era para exibir, por exemplo, um conteúdo tabular, para estruturar a página. Então, antigamente, antes a gente utilizava div, id, header, por exemplo. Aí a gente tinha aqui div, por exemplo, id igual a menu, no caso, ou navigation, navbar, como você quiser. E aí aqui a gente tinha, por exemplo, div, id content, ou wrapper, ou qualquer coisa. Então, você vê que a gente fazia tudo com div e IDs, no caso aqui, para a gente estruturar o nosso conteúdo. E aí, com a vinda do HTML5, que já faz bastante tempo, na verdade, foram criadas tags específicas para que você utilize semântica. Então, por isso que a gente foca tanto nessa parte de semântica do HTML, por conta que já existem tags para que você crie uma coisa específica no seu site. Então, dessas tags aqui, a gente tem aqui, tem mais tags, na verdade, mas mencionando aqui, ó, no MDN, a gente tem address, que é para, como o próprio nome já diz, para colocar um endereço, por exemplo, aquele endereço que você vê no final das páginas de uma empresa, por exemplo, ou então do autor do site, você pode colocar ali. Então aqui está até especificando, você pode também clicar no link e dar uma olhada mais a fundo no endereço. Então a gente tem address, a gente tem article, e esse article ele é interessante para você, por exemplo, criar, porque ele pode ser repetido na página, tá? Então se você quiser, por exemplo, criar comentários, posts em blogs, por exemplo, parte do artigo de um blog também. Enfim, você pode repetir esse article aqui. Você pode, inclusive, criar, por exemplo, produtos sendo article. Eu já vi sites assim que usam article para produtos, no caso aqui. A gente tem essa tag aqui, aside. O aside é aquele, não sei se você já viu, numa revista, você está lendo o conteúdo e tem um textinho numa caixinha diferente.
Então, esse textinho seria o aside, no caso. Mas também você pode utilizar o aside para fazer sidebars, porque ele é um conteúdo que está relacionado com a página, mas que não precisa ficar dentro, não está dentro do conteúdo em si, ele está de fora, relacionado com o conteúdo que você está vendo ali. Então você pode criar, por exemplo, uma sidebar com a side. Footer, no caso, footer é um rodapé. E o interessante aqui do footer, no caso, é que você pode ter vários também dentro da página, e esse footer pode representar o rodapé de uma determinada parte do seu site. Então, por exemplo, se eu tenho um article, o meu article pode ter uma footer, um rodapé dentro do meu article. O meu aside pode ter, todos esses aqui, ó, article, aside, nav, section, block quote, aqui no caso, body, que é direto no body, né, details, field set, figure, td, todos podem ter footer, beleza? Então, se você quiser criar alguma coisa que é um rodapé, que geralmente a gente cria um rodapé do site mesmo, né? Se você vier aqui embaixo, provavelmente você tem um rodapé, que é isso aqui, né? Mas isso aqui também pode ser considerado um rodapé. Se for seção diferente, esse footer, se for um footer no caso, ele vai estar relacionado com o seu pai mais próximo, como estava descrito ali. Então, voltando lá, a gente tem footer, a gente tem header, e aí o header, ele representa um grupo de suporte introdutório ou navegacional. Ele é a mesma coisa do footer e ele pode também ser repetido. Às vezes eu tenho, por exemplo, dentro de um article, no caso aqui, eu posso ter um header, e aí geralmente você vai colocar um desses H aqui dentro do heading. Um heading dentro do header aqui no caso, beleza? Como é o caso aqui, ó, como tá falando aqui, ó, quando tem logo, seções de cabeçalho, formulários de pesquisa, enfim. Os headings a gente já falou da importância deles. O main, como o próprio nome já fala, ele define o conteúdo principal do site. Então, no momento que você entrar numa página, você só pode ter um main. E o pior da história é que o main não pode ser descendente de outras coisas. Ou seja, você não pode colocar um main dentro de uma section, você não pode colocar um main dentro de um article. A gente vai testar ali e você vai ver. Então eu tenho também o nav, e aí o nav geralmente já anda junto com o aside. Se for o caso de você utilizar o aside para fazer uma sidebar, por exemplo, você pode colocar dentro do aside uma nav. Deixa eu ver aqui se tem no exemplo aqui, ó, só para eu te mostrar. Não foi mostrado aqui, ó. Mas aqui tem um aside com um parágrafo dentro aqui, então já dá também para entender, né? O nav que eu já falei, né, que é a navegação, e a gente tem também o conteúdo de section. Section representa uma seção genérica contida dentro do documento HTML. Geralmente você vai colocar Hs também aqui, esses headings dentro das sections. Então, quando não existir um elemento semântico para especificar aquela seção que você está criando no seu site, você vai usar uma section. Fazendo uma interrupção rapidinha aqui no vídeo, só para te falar para você se inscrever no canal. Se tiver inscrito, confere se está realmente inscrito mesmo, marca aquele sininho e dá um joinha nesse vídeo. Isso é super importante para quem cria conteúdo, saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Bora de volta pro vídeo. Então, mas e aí? Como é que ficaria um documento aqui, ó? Eu não sei se tem especificado aqui, mas como é que ficaria um documento? Se eu fosse criar um documento aqui, a gente poderia, por exemplo, suponha que eu vá criar inicialmente aqui, ó, uma header, um cabeçalho. Aqui eu teria, por exemplo, uma logo. Então, a gente poderia fazer alguma coisa assim, ó, para falar, ó, essa é a parte principal do meu site. Então, eu tenho um H1 e nesse H1 eu posso falar que eu tenho um link para minha home, por exemplo. E aí eu vou colocar só um cerquilho aqui, só para a gente ter algum link aqui. E aí eu vou falar home. E aí, se você observar, eu acho que eu não estou on aqui, ó. Se você observar, ó, isso fica horrível sem CSS. Não liga com isso ainda, a gente só está falando da estrutura aqui. Eu poderia ter uma outra coisa aqui, por exemplo, às vezes eu tenho um subtítulo aqui, que poderia ser um parágrafo mesmo, descrevendo a loja, alguma coisa assim. Então, vou colocar um Loren aqui, só para a gente ter alguma coisa. E aí tá aqui, ó. Então, essa já é uma seção. Vamos checar se essa seção é válida. Se a gente checar isso aqui lá no validador de HTML, vamos ver o que a gente tem. Você vê que a gente não tem nenhum erro ainda. Eu vou te mostrar quando a gente for ter algum erro. Então, a gente tem aqui um cabeçalho. Eu posso colocar elementos aqui dentro aqui. Eu posso, por exemplo, inclusive, se eu quisesse
ter uma div para alinhar alguma coisa, ó, alinhar algo, a gente vai ver isso posteriormente. Eu posso ter isso aqui e o meu HTML continua válido, não tem problema nenhum. Então essa é a header. Eu posso também ter header dentro de outras coisas. Suponha assim, ó, eu vou criar uma seção onde vão ser apresentados produtos femininos, por exemplo, no meu site. Então eu vou criar uma section, por falta de coisa melhor, no caso, porque nesse caso especificamente, o que eu estou te falando é que eu vou ter mais de uma section, então por isso eu não posso usar main aqui. E nessa section, eu posso muito bem ter um header também. Então eu posso ter um header, se eu quiser agrupar os conteúdos, e aqui eu já não vou usar mais H1, porque esse conteúdo aqui não está relacionado, aliás, está relacionado, mas esse conteúdo aqui, eu vou deixar como secundário, como se fosse assim. Então, esse H1 meu aqui é o principal da página. Se eu for colocar mais headings, como eu estou fazendo aqui, eu vou utilizar os outros, H2, H3. Isso não impede que você utilize mais de um H1 na página. Mas eu acho que não convém, porque como ele é tão importante, eu prefiro deixar o H1 para ser o título principal da página, beleza? Se for, por exemplo, um blog, um post de um blog, eu colocaria o H1 no título do post do blog. Você tá entendendo? Então aqui, ó, eu vou colocar roupas femininas. Se eu tivesse uma descrição, se eu não quiser também, pode ser só assim. Ou se eu não quiser também, eu posso até omitir a header, que eu só tô colocando ela aqui para você ver que eu posso colocar mais de um. Vamos validar o nosso HTML, ó, só pra gente ir vendo que não tem nenhum erro. Olha que interessante, ó. Heading cannot be a child of another heading. Então, eu tô com alguma heading. Ah, tá aqui. Eu esqueci de fechar essa tag aqui, ó. Você tá vendo a importância da gente validar essas coisas? Vamos checar de novo aqui. Validou. Eu só esqueci de fechar a tag. Não esqueça disso, por favor. Então aqui eu posso ter essa header, se eu quiser, porque às vezes eu preciso de alguma coisa, você vai entender isso quando a gente for falar de CSS, mas às vezes eu preciso de alguma caixa aqui para eu poder alinhar esse cabeçalho ou fazer alguma coisa. Então eu posso utilizar a header para isso. Se a gente já validou, continua funcionando normal. E aqui eu posso ter, por exemplo, dentro da section, eu posso ter article. E aí, vou colocar aqui no meu article, e aí você vai ver um negócio interessante. Ó. Vou colocar, quer dizer, eu acho que você vai ver, vamos só testar aqui, ó. Vou colocar um P aqui e vou validar de novo esse documento. Olha que interessante, o seu artigo falta um heading, ou seja, considere colocar um H entre H1 e H2 e H6 dentro desses elementos que são article. Então isso é importante. Se você não tem um heading na section ou no article, você vai ter esses warnings aqui, certo? Falando, olha, não tem cabeçalho aí nesse produto. Por isso que eu te falei que era interessante lá quando a gente viu da Amazon, que eles colocassem o nome do produto como sendo um cabeçalho. Poderia ser um H3, por exemplo, não tem problema. Então aqui, ó, por exemplo, ó, eu poderia colocar um H3. Eu posso também colocar outra header ali. Eu vou colocar uma heading aqui. Heading 3. E aí, ó, agora eu não tenho mais esse warning, porque eu tenho um H1 ali dentro ali. Eu tenho uma heading dentro do meu article. Então, voltando aqui, ó, você tá vendo aqui, ó, que ele já fica mais ou menos estruturado como a gente imagina. Ó, o cabeçalho, o mais importante da página, com o nome aqui e o link, uma descrição, aí aqui tem uma div, aqui eu tenho um outro cabeçalho que descreve o que vem nesse outro cabeçalho, que tem uma descrição aqui e assim por diante. E uma outra coisa interessante também, como eu te falei, eu posso repetir esses articles que não tem problema, beleza? Então, às vezes, eu tenho, por exemplo, 50 produtos, todos eles podem ser articles aqui. Então aqui, ó, você tá vendo? Poderia ser produto 1, produto 2, camiseta, qualquer coisa. E aí, imagine que eu queira, por exemplo, criar uma outra section. Posso fazer isso? Posso, sem problema algum. Se eu copiar essa section aqui, ó, e colocar, por exemplo, agora eu tenho roupas femininas e masculinas. Eu coloco aqui e aí eu tenho duas sections. Eu posso até colocar aqui para facilitar a nossa leitura, ó, roupas masculinas. Eu tô colocando aqui meio bagunçado só pra gente entender a estrutura, tá? A gente ainda não tá focando em montar alguma coisa importante. Então, colocando aqui, ó, você vai ver que eu tenho, ó, olha que interessante aqui, ó. Aqui ele detectou que o meu lang não tá de acordo com o conteúdo que eu tenho aqui, porque eu tenho muito lorem ipsum aqui, mas esse warning aqui é só por causa do idioma aqui, né?
Meu texto começa com Lorem Ipsum e eu falei que o lang é PTBR. E isso aqui é latim, né, no caso. Mas aqui eu posso ter mais de uma section. Eu posso ter também um article que contém uma section? Posso. Eu posso vir aqui e falar que eu tenho, por exemplo, um article que contém uma section. E aí, o mesmo esquema. Se você fizer isso, é interessante que você tenha headings aqui dentro de ambos, beleza? Porque senão você vai receber aquele warning. Então, vamos colocar esse heading aqui e vamos colocar esse heading. Eu vou colocar aqui, ó, num header, só para você ver, ó, que eu posso fazer isso aqui, ó. Então, aqui, ó, se a gente validar o nosso documento, você vai ver que ele continua perfeitamente. A section, como a gente leu lá anteriormente, é quando eu não tenho alguma coisa semântica para falar. Como foi descrito lá, se você tem uma seção no seu site que você não tem uma coisa semântica para falar, olha, isso aqui é um artigo, isso aqui é um post, isso aqui é um article, isso aqui é uma header. Se não é nada disso, você não tem como descrever essa seção, você pode utilizar section, assim como você pode também utilizar div. Então, ambos são containers aqui, mas section já é mais moderno. Então, eu poderia também, se eu quisesse, ter uma div, ter um article, no caso aqui, ter uma div aqui, no caso, falando oi, ou um parágrafo também, Lorem. E eu esqueci da heading, né, no caso, vou colocar aqui, ó. E aí, se eu quisesse também uma header, a gente não falou da footer, né? Eu vou colocar uma heading aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó, uma footer, um rodapé. E esse footer vai ser rodapé para minha página. Então, executando aqui, ó, se a gente avaliar o nosso conteúdo aqui, ó, você vai, ó, nesse momento aqui, deu um erro aqui, article lacks, o artigo aqui, ó, meu artigo, qual artigo? Ficou sem... Ah, tá, eu não coloquei o heading aqui, né? Coloquei só header. Então, vou colocar heading. Voltando aqui, ó, executando, a gente tem só aquele erro do latim lá no caso. Mas a gente pode fazer esse funcionamento aqui dessa maneira. Uma outra coisa que eu posso ter, como a gente viu lá, é address, né? Por exemplo, suponha que eu queira fazer um rodapé para o body. Lembra que o rodapé, que é o footer, que a gente viu aqui anteriormente, footer, ele vai ser o rodapé para o seu ancestral mais próximo. Então, se eu coloco ele aqui no body, nessa maneira aqui, ó, quer dizer que ele vai ser um rodapé para o body. E aí eu posso colocar meu endereço, meu telefone, meu contato, endereço. Se eu quisesse também usar uma aside, né, no caso, alguma coisa lateral, uma sidebar, por exemplo, eu poderia também usar o aside aqui. E aí eu poderia colocar um nav, porque se eu for eu tô falando em sidebar que vai ter vários links, né, no caso. E nesses links eu poderia colocar uma lista não ordenada com links. Então eu colocaria um aside, e aí nav, que é para navegação, e aí a lista não ordenada, ela é composta de UL, né, fechado, e cada item da minha lista vem nesse li. E aí dentro desse li eu vou colocar um link igual a esse aqui, e aí o texto do meu link vem dentro do A. Texto 1. E aí eu vou colocar só uma cerquilha aqui só para a gente ter algum link e vou duplicar esses outros lis aqui, né? Então eu teria uma navegação mesmo ali na minha sidebar. Então o que a gente tem até o momento é isso aqui, ó, várias headings, roupas masculina, feminina. Eu não tô vendo o meu, aqui tá o minha sidebar, e como eu te falei, não assusta com isso ainda, o nosso elemento, a gente não colocou CSS em nada, então por isso que essa página está desse jeito. Mas a gente conseguiria, por exemplo, mudar isso aqui para ser uma box, por exemplo, uma caixa assim na horizontal ou então na vertical. Isso aqui também a gente colocaria aqui na vertical, mas a gente vai ver isso com calma posteriormente. O que eu estou te falando aqui é basicamente sobre acessibilidade e a semântica do seu HTML. Então, se a gente viesse aqui, ó, como é que eu sei que o meu documento tá acessível, tá fácil de entender? Eu posso vir aqui, ó, nesse inspecionar, tirar essa janela daqui, ó. Posso vir aqui, ó. Deixa eu puxar isso aqui. Aqui, ó, eu tenho mais uma setinha para acessar mais uma coisa aqui. Então, você vê que meu documento tá cheio de header, aside, section, div, articles, enfim, se eu esqueci de alguma, você pode colocar também aí e vai validando, porque o validador vai te falar se aquilo é ou não possível, além de a documentação também que eu te passei anteriormente. Então, se eu acessar isso aqui, ó, você vê que é interessante, né? Eu tenho aqui, ó,
web area, no caso, e aí eu tenho alguma coisa genérica aqui, ó. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho uma... Aqui, no caso, eu tô na head, né, que é metadata. Então, vamos pro body. Aqui no body, ó, eu tenho essa header. Olha que interessante. Eu clicando nessa header, ele já me informa que isso aqui é um banner, no caso. E aí tem uma heading falando que é home, isso aqui, e que nesse home tem um link. E aí nesse link tem um texto. É claro que o leitor de tela não vai ler isso dessa maneira. Ele vai ler de uma maneira mais compreensível para quem tiver alguma deficiência. Mas aqui olhando, ó, você já vê que é um banner, que no caso seria um cabeçalho, e aí tem um heading, tem um link para home, tem um texto para home. E aí voltando no Web Document, se a gente voltar aqui no aside, ó, ele já te fala, olha aqui, ó, eu tenho um elemento complementar, vou voltar no aside ali para você ver, ó. Web Area Document, eu tenho um elemento complementar. Dentro desse elemento complementar, eu tenho Navigation. Dentro de Navigation, eu tenho uma lista. Dentro da lista, eu tenho um List Item. E dentro do List Item, ele tem um List Marker, que seria aquela marquinha, né, com CSS, aquela bolinha. E aí um texto falando que é esse List Marker, né, que tem um before aqui, né. Deixa eu voltar aqui, ó, e para você ver o texto, ele tá aqui, ó, um item do texto aqui. E assim por diante. Eu não vou passar em todos aqui, você pode checar por você mesmo. Ó, aqui eu tenho um article, tenho um heading e assim por diante. Uma outra coisa que eu queria te mostrar também é que você pode pegar uma extensão que chama, se eu não me engano, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, é ChromeVox. ChromeVox. Só que ela é chatinha, tá? Porque você tem que ficar ativando e desativando. Tudo que você abre, ela vai falar. Então, ChromeVox, só para você entender aqui, ó, é um screen reader que você pode testar com o seu documento. Então, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver se eu ativo o som do meu desktop. Eu vou ativar isso aqui no meu Chrome, eu vou ficar em silêncio só para você ouvir. Tá? Então, eu vou ter que parar de falar para você ouvir. Lateral navegação 4 texto seção com cabeçalho 2 cabeçalho head cabeçalho porém head com cabeçalho 2 cabeçalho. Deixa eu voltar isso aqui do jeito que tava. Viu que eu te falei que essa extensão era meio chatinha, né, no caso. Mas só para você entender, quem é deficiente visual, quem tem algum problema na visão, não consegue ver o seu site perfeitamente, vai usar uma coisa assim para entender como está a sua página. E você viu que ela fala, olha, seção, isso aqui é um artigo, isso aqui é um link, você já clicou nesse link, enfim. Ela fala tudo baseado na semântica do seu site. Então, por isso que eu estou focando bastante nessa parte com você. Ainda tem muito mais coisas sobre semântica. A gente nem arranhou a superfície, mas o que eu estou te passando aqui são as melhores práticas para a gente seguir, sempre validando o nosso HTML, se está tudo certo, se a gente está colocando os elementos nos lugares corretos, se a gente não está só usando divs aqui. É claro que a gente vai usar muitas divs no nosso programa, mas se tem algum elemento que tem semântica, é melhor a gente utilizar esse elemento, beleza? Então, basicamente isso. Então, foca bastante nessas coisas que eu te falei aqui, que são... estudar essas tags aqui que eu te falei, né? As tags de separação de conteúdo, porque isso é importante tanto para o bem do seu site com as search engines, né, que seria o Google, Bing, quanto para deficientes visuais e a inclusão de todo mundo aqui. Além disso, isso é mais moderno, tá? Então isso aqui que a gente está utilizando já é do HTML5, da última versão do HTML. Tem mais tags aqui, se você mexer um pouquinho no site da MDN, você vai ver. Beleza? Esse é o mesmo link que eu te deixei anteriormente. E daí, a gente pode começar a brincar com alguma coisa, né? A gente vai ter que ver CSS misturado com HTML, porque senão a gente sempre vai ficar vendo conteúdo desse jeito aqui, beleza? Então a gente vai ter que, inevitavelmente, mexer com CSS misturado com HTML para a gente poder fazer alguma coisa aqui no nosso site.